Oi, gente! Então, ó, vim aqui mostrar pra vocês o treino de croquis. Aqui eu já dei uma adiantada, tá, gente? Passei corretivo e também passei base, porque eu tô colocando bem em cima de uma tatuagem que eu tenho aqui, ó, até pra ver um pouquinho do fundinho dela. E desenhei a sobrancelha, gente. A sobrancelha é super simples também, tá? Até pra vocês treinarem a sobrancelha. Depois eu vou só desenhar a sobrancelha num outro videozinho pra vocês. Que provavelmente eu vou ter colocado antes disso aqui, mas enfim, eu não sei qual que vai ser a ordem, mas eu fiz com esse pincelzinho aqui. Eu gosto de desenhar croquis de sobrancelha com esse pincel da Dai, que é o 161, tá? Ele faz uns risquinhos bem precisos. Então eu desenhei a sobrancelha, tá? E também trabalhei a camuflagem da minha tatuagem aqui pra preparar a pele, tanto que vocês vão ver que tá até com uma corzinha diferente da minha pele, né? Normal, mas é pra mim poder tampar bem essa tatu que tá aqui. E também comecei a fazer um princípio de sombreado de nariz aqui. Eu usei o pó da Colos, o 08, tá? Ó, o 08 da Colos e o pincel 138 da Dai também pra fazer. E só trabalhei, ó, um pouquinho de sombreado saindo aqui da sobrancelha, ó, como se fosse aqui o nosso nariz, e aqui imitei uma junçãozinha da lateral do nariz, como se fosse fazer o outro olhinho. Se der tempo, eu vou fazer o outro olhinho ali. E venho trabalhando bem esfumadinho. Não me apliquei muito aqui, gente, porque como a gente ainda vai trabalhar toda a sombra aqui, eu não vou perder muito tempo com essa parte aqui. Então, esse é o esboço, tá? Como é só treino, gente, também o ideal é que vocês, pra treinar, façam pelinho de sobrancelha, enfim, façam essa sobrancelha bem certinha, porque também vai ser uma forma de vocês treinarem traço, a questão da precisão, tá? Agora eu vou iluminar embaixo da sobrancelha, já vou deixar prontinho. Vou deixar embaixo da sobrancelha bem iluminadinho, tá? Ó, e também vou iluminar um pouquinho aqui o que seria entre as nossas duas sobrancelhas, tá? Que é um pontozinho também que a gente trabalha um pouquinho de iluminação, tá? E também vou trabalhar aqui embaixo da nossa sobrancelha. Eu vou fazer um princípio de um desenho de côncavo aqui, pra vocês terem um rumo aí na casa de vocês também. Eu tô mais acostumada com um desenho. Eu faço croquis realista já há um tempo, então pra mim acaba sendo um pouco mais fácil. Mas como eu não quero que vocês se limitem por causa de desenho, tá, gente? Eu vou fazer aqui um esboçozinho pra vocês seguirem bem simples, com um delineador mesmo, tá? Eu vou trabalhar aqui o delineador da Nath, tá? E vou fazer duas meias luas, tá? Eu vou fazer uma meia lua pra gente imitar o que poderia ser um côncavo, tá? E depois eu vou fazer aqui o nossos cílios. Então, eu vou começar a nossa meia-lua que seria o nosso côncavo, tá? Ó, vou fazer pingadinho mesmo, ó. Só pra gente ter uma noção, né, da possibilidade disso ser um côncavo. E depois aqui, ó, eu vou fazer ele indo pro cantinho interno. Tá, gente? Ó, bem simples. É como se fosse realmente uma meia-lua. Essa mais bauleadinha e essa aqui, ela é um pouco mais retinha, tá? O ideal é que vocês deixem secar isso um pouquinho e a gente vai trabalhar o nosso olhinho em cima disso aqui, tá? Então, aqui é só um rumo. Então, pra quem não tá muito acostumado com... Eu normalmente faço sem nada, tá, gente? Eu já vou direto, mas como eu falei, eu já tô mais acostumada a fazer esse tipo de treino, tá? Pra quem tá começando com os treinos agora, faz esse pontilhadinho, ó, bem certinho, que ele vai facilitar para vocês terem uma dimensão de altura e tudo mais, tá? Então, eu tracei um mais retinho, como vai ser a nossa linha de cílios aqui, tá? E uma meia lua para imitar o que vai ser o nosso côncavo. E eu vou começar agora realmente o nosso esfumadinho. Então, já iluminei lá embaixo da sobrancelha, vou usar a paletinha do Guilherme Nogueira, tá? Eu vou usar a cor mais clarinha primeiro, ó. E depois, em seguida, eu vou trabalhar as cores mais escurinhas. Eu vou fazer aquele mesmo esfumadinho que eu mostrei pra vocês no vídeo aí. Então, ó, vamos lá. Corzinha mais clarinha primeiro. O importante dessa técnica, gente, é que a gente tente deixar a pálpebra móvel mais limpa possível, tá? Então, eu vou vir aqui e vou, ó, de pouquinho em pouquinho, num movimento bem curtinho, ó, eu vou pigmentar toda a parte do meu côncavo, tentando deixar a minha pálpebra móvel o mais limpinha possível, ó.
E lembra realmente, gente, pigmentando, tá? Ó, de pouquinho em pouquinho. Aqui eu já não trago tanta informação, porque eu quero juntar. Lembra sempre de deixar o meio da nossa pálpebra mais alta pra, né, dar essa questão da proporção de olho. Como a gente vai trabalhar um alongadinho, e não um esfumado mais amendoado, na realidade, eu vou começar a trazer ele um pouquinho para fora. Imaginemos que nossos cílios esteja aqui, ó, é o tamanho de um pincel para fora do olhinho, tá? Essa também é uma medida que vocês podem trabalhar no olho da cliente. Vem trazendo pra fora bem de levinho. E eu vou esfumar essa beiradinha, ó, pra juntar com o meu nariz aqui, né? E também pra diluir com o meu esfumadinho. Com a minha iluminação aqui abaixo da sobrancelha. Movimentos pequenininhos. Lembrando que quanto mais próximo da sobrancelha a gente vai, mais leve também tem que estar o nosso pincel. Então, ó, bem esfumadinho. Aqui, ó, gente, como eu tenho uma camada muito grossa de produto aqui, porque eu precisei camuflar uma tatuagem aqui, ó, gente, pra poder trabalhar essa parte mais larguinha do meu braço, com o mesmo pincelzinho que eu tô trabalhando a sombra, eu vou pegar um pó da MAC da linha Mineralize e eu vou trabalhar aqui com o Medium Dark, ó. Vou pegar um pouquinho desse pó, ó, e vou trabalhar pra finalizar o meu esfumadinho aqui. Poderia ser um blushzinho também colocado na têmpora, pra gente suavizar esse finalzinho aqui do nosso alongado ou do nosso amendoado, tá? Eu normalmente trabalho um pouquinho de blush aqui na têmpora quando é cliente, porque eu acho que fica um acabamento mais bonito. Mas aqui eu vou colocar, eu optei colocar o pó mesmo porque eu tô com uma camada de base, corretivo e camuflador aqui embaixo bem grande, tá, gente? Então, ia pigmentar demais o blush. Então, optei em colocar o pozinho, que também é uma outra opção. Ó, aqui eu desço meu esfumado na mesma proporção que se com o olhinho aberto eu emendaria com a parte de baixo, tá? Então, cuidado na hora de fazer um alongado, ele não fica muito em pé e não alinhar com a parte de baixo do olhinho, na parte inferior dos olhos, tá? Bom, vou dar mais uma repassadinha aqui. Ainda tô com a corzinha mais clara, tá? Agora, eu vou pegar um pincelzinho um pouquinho menor. Esse aqui é o... Opa! É da Michelle Palma, gente. Já não tem mais numeração, mas ele é um pincelzinho menorzinho, tá? E com ele, eu vou usar uma corzinha mais escura aqui. No caso, eu vou usar a Camélia pra fazer a nossa continuação. Ó, minta, eu vou trocar de pincel, tá, gente? Ó, vou usar o 132 da Dai pra gente fazer essa partezinha aqui do nosso esfumado, tá? E também, ó, vou manter preservadinho a minha pálpebra móvel, vou deixar ela o mais limpinha que eu conseguir.
Vou trabalhar essa segunda cor, ó, só metadinha. Já diminui bem o tamanho do movimento do meu pincel. Trago ele pra fora. Aqui também. E aqui, gente, eu vou trabalhar pigmentadinho só um cantinho externo da pálpebra móvel com a mesma sombra. Bem pequenininho, não chega nem a ser um terço dessa pálpebra, tá? Porque é onde vai sair o nosso lápis esfumadinho depois. Eu já aproveito aqui nessa parte e já venho pigmentando, tá? Já crio ali o finalzinho da nossa pálpebra móvel já bem pigmentadinha. Vou voltar com o pincelzinho que eu trabalhei a primeira cor, ó, o 136, com uma sujeirinha de produto e venho aqui, ó, dando uma bagunçadinha aqui entre as duas cores, ó, para ela perder toda essa definição e eu conseguir um efeito de esfumado bem bonito. Ó, e vai trabalhando o esfumadinho de vocês, tá? Ó, lembrando que a segunda cor não pode ultrapassar a primeira. A gente vai trabalhar mesclando, então a gente volta algumas vezes com os pincéis. É uma forma de vocês darem acabamento, tá, gente? E essa voltadinha de segunda sombra, ela tem que ser com cautela. Se você voltar com muito produto, você acaba tampando e perdendo a cor da sua segunda cor. Então, não é legal você trabalhar muito esse pincelzinho, não. Trabalha bem esfumadinho, aqui como se eu estivesse emendando com o nariz, ó. Pra gente diluir bem esse final e deixar ele bem misturadão, ó, tá? Vou vir aqui com o meu pincelzinho do iluminador, eu vou dar uma retocadinha aqui, ó. Bem de leve, só pra dar mais uma misturadinha. Não coloquei mais, tá, gente? É só com a sujeira realmente que tava nele. E agora eu vou trabalhar toda a minha pálpebra móvel. Vou colocar um branquinho aqui no cantinho interno. Eu vou usar o branquinho da paleta T5 da Atelier. Então, ó, vou colocar ele aqui no nosso cantinho interno. Bem pigmentadinho. Aqui de fundo, gente, eu só realmente tava com o corretivo, tá? Faz a mescla aqui pro... Bem bonitinho ali pro comecinho dos olhos. Sempre volta com um pouquinho da corzinha mais clara, ó, pra vocês fazerem bem bonitinho essa transição. E também já vou fazer um pouquinho de transição aqui, ó, com mais clarinho, pra tirar essa marcaçãozinha desse marronzinho. Agora aqui nesse meio, gente, eu vou colocar uma sombra da paleta do Gui também. Vai ser essa Shell Ginger aqui, ó, que ela é mais clarinha.
E vou pigmentar todo esse miolinho aqui. Na nossa pálpebra. Tá aparecendo os pontilhadinhos, tá, gente? Mas ele vai sumir depois, tá? Ó, voltei com um pouquinho só da minha mais clarinha, ó. Pra fazer transição pra essa corzinha mais clara aqui. Eu tô usando a mais clara, tá, gente? Eu não tô usando a mais escura. Certo? E eu já vou traçar nossa raiz de cílios, tá? A raiz de cílios daquela técnica, gente, eu fiz de lápis mesmo. Eu usei esse lápis da Quem Disse. Ó, esse aqui, ele é o marrom lito. E vou traçar aqui o que vai ser pra gente a raiz dos nossos cílios, tá? Então, ele termina mais altinho ali. Termina meio caidinho aqui no canto interno. Vocês vão traçar como se fosse realmente um delineado. Toda a raiz de cílio da cliente de vocês, tá? Ó, ele vai ficar com esse efeitinho aqui. Vai trazer até o canto interno. Aliás, desculpa, até o canto externo aqui, onde a gente colocou aquela sombra mais escura, tá? A gente fechou um pouquinho daquele cantinho interno ali. Ó, com o pincelzinho mais fofo, eu vou vir aqui e vou dar uma esfumadinha nesse lápis. Tem que ser um pincelzinho um pouquinho mais fofo, tá, gente? Porque senão vocês vão tirar a sombra que tá por baixo. Alguns lápis realmente tiram, tá, gente? É inevitável. Mas tomem cuidado com a pressão e de preferência trabalhem um pincelzinho que seja um pouco mais fofo pra vocês esfumarem qualquer coisa cremosa que vocês forem esfumar em cima de sombra, seja um delineador, seja um lápis, enfim, o que vocês quiserem esfumar, tá? Agora eu vou esfumar também a raiz aqui desses cílios, ó, tá? Eu tô com um pincelzinho limpo, esse aqui ele é o B907 da Macrylan, e eu vou vir aqui, ó, na beiradinha desse lápis. Não, aqui eu não vou dar acabamento, porque depois a gente vai desenhar aqui uns cílios. Aqui eu tô meio, leva uma caidinha pra baixo pra imitar o que seria o canto interno do nosso olho, tá? E ó, e vou dar uma tiradinha de marcação desse lápis. Eu quero realmente dar ele um arzinho de lápis esfumado, tá? E com uma sombrinha, agora eu vou usar a Lily aqui da paleta do Gui, ó, que ela não é nem a mais escura que a gente usou e também não é a mais clara, ela é intermediária. E com ela eu vou vir aqui primeiro, ó, dando uma esfumadinha com esse pincel na raiz desses cílios. Também vai mantendo a mãozinha não muito pesada, tá, gente? Pode ir mantendo ela um pouco mais leve nesse momento aqui, que é realmente para vocês conseguirem esse efeito misturadinho com a cintilante aqui, ó, para dar esse efeito do esfumado. Com o mesmo pincel, aí sim, eu vou vir aqui e vou pegar a mais escura, que é a Camélia, pra gente pigmentar o nosso lápis. E dar um degradêzinho aqui e realmente dar essa sensação de raiz de cílio mais esfumadinha. Eu uso muito essa técnica pra noiva, tá, gente? Ó. Se vocês acharem necessário, voltem aqui com um pouquinho da sombra mais escura, ó, só para reforçar o cantinho de fora, para deixar ele bem pigmentadinho e sem mancha, tá? Sem sombra. Ó, vai voltando, vou voltar de novo com o pincelzinho da primeira cor, para deixar o meu alongado aqui bem bonitão, tá? Certo, pessoal? Agora eu vou desenhar o nosso cílios. Antes eu vou colocar um glitterzinho, tá, gente? Que eu acho que essa técnica ela fica muito bonitinha com glitter. Eu vou usar um glitter da Ico. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente.
da Secret Makeup, tá? Vai ser o SM06 da Secret Makeup com a colinha da NYX, tá? Então, eu vou vir aqui com a colinha da NYX, vou tirar um pouquinho do excesso aqui da minha mão, ó. Vou vir aqui, ó, bem no meio e vou dar umas batidinhas. Lembra que essa cola, gente, você tem que esfumar ela sempre num lugar um pouco maior do que você vai aplicar, pra você poder ter espaço pra poder esfumar o glitter, tá? Então, eu vou vir aqui, eu gosto de aplicar sempre com um pincelzinho um pouco mais gordinho, que é mais fácil da gente não deixar marcas, tá? E vai colocando, ó, do meio para as laterais. Aí a gente já criou um glitterinadinho. E também vou aproveitar e vou colocar um pouquinho, ó, vou pegar mais um pouquinho da cola. Vou dar umas batidinhas aqui embaixo da sobrancelha, ó, que eu quero aplicar um pouquinho desse glitter aqui também, pra dar uma potencializada no meu iluminadinho aqui embaixo da sobrancelha, ó. A gente fica bem bonitão, né? Esse desenho aqui, gente, dá um arzinho mais realista pro croquis de vocês mesmo, tá? Eu só vou dar uma limpadinha de novo aqui na sobrancelha, ó. Porque foi um pouquinho de brilho em cima dela. E eu gosto de deixar ela bem feitinha, tá? Bom, agora a gente vai desenhar o nosso cílios. Eu vou desenhar com o próprio delineador da Nath, tá? E vou fazer aqui uns cílios. Eu faço primeiro um desenho da base desses cílios com o delineador, ó. Então, eu vou vir, não esquece de que a gente tem aqui ó, uma voltinha que nosso canto interno dos olhos faz, tá, gente? E aqui ele dá uma subidinha. Ó, ele vai ficar tipo um traço meio onduladinho, tá vendo? Pra vocês darem esse arzinho de olho mais natural. Aí eu vou vir, gente, ó, desenhando essa primeira base dos cílios, ó. Tá vendo? Eu vou fazendo primeiro curvadinho pra fora, chegou no meio eu faço ele curvadinho pra dentro. E pra cá, na pontinha interna, eu faço ele curvadinho pro canto interno. Então, aqui eu curvo pra fora, aqui eu vou deixando ele mais alinhado, sem deixar ele muito retinho. E aqui eu vou desenhando pra dentro, tá bom? E vou fazer aqui um cílio. Aí os cílios, vocês incorporem aí do jeito que vocês gostarem, tá? Um desenho de cílios mais pesado, um desenho de cílios mais levinho. Importante para ele ficar com um ar natural, gente, você não deixar ele todo certinho, todo alinhadinho, tá? Interessante é você deixar ele mais bagunçado nos traços, uns traços mais grossinhos, outros mais fininhos, os do meio mais compridinho para você dar esse desenho pros olhos, os de fora mais curvadinho, enfim, aí você vai dando esse desenho, ó. Eu vou dar só uma engrossadinha no meu traço agora, pra ir tampando a basezinha do que eu tava fazendo ali, ó. Certo? E vou continuar. Eu quero tampar bem, ó. Aí agora eu já não tô fazendo mais ele tão compridão, tá, gente? Ó, só tô tampando um pouquinho a basezinha aqui pra deixar esses cílios com aquela cara de cílios mais encorpadinho e não ficar aparecendo. Ó, tá vendo? Eu tô tampando toda essa basezinha que tá de fora aqui, ó. Então, ele vai deixar esse olho com um jeitinho de cílios de verdade, assim. Fica bem legal. Ó, aqui no cantinho de dentro, vale até vocês fazerem um bem pequenininho, ó. Pra ir realmente imitar cílinhos de canto interno, essa coisa mais... Ó, tentem tampar bem. Ó, então ele vai ficar assim, com essa carinha, tá, gente?
foi diminuindo pro começo, aqui no canto de fora ele mais longo. Isso aqui também é ótimo, gente, porque vocês também estão treinando precisão, tá? A desenvoltura da mãozinha de vocês, ok? Então, ó, esse aqui é o resultado do nosso olhinho, do nosso croquis. É bem simples esse esfumado, tá, gente? Então, aqui a gente tá fazendo ele com o olhinho fechado, tá? Então, teoricamente, esse alongado que a gente tem aqui, ele também tem que emendar com o canto externo e também com a parte inferior dos olhos, tá? Tome muito cuidado com esse acabamento aqui, tá? Eu vou trazer também uma outra proposta de croquis com o olhinho aberto, mas assim ele já fica bem legal pra vocês verem, tá? Eu só vou dar uma crescidinha aqui, que eu tô vendo ali no retorno da minha imagem, que eu acho que vai ficar melhorzinho se a gente trouxer ele aqui um pouquinho pra cá, ó. Aí, agora sim. Ó, que legal, viu? Detalhezinhos às vezes fazem bem diferença, assim, no contexto do desenho. Certo, gente? Ó, então, é um treino bem simples, focando, gente, sempre no esfumado, tá? Então, vou dar um zoomzinho aqui pra vocês. Então, foquem principalmente no esfumado. Lógico, quanto mais perto do realista vocês conseguirem deixar, é legal, tá? Vai fotografando e vocês vão vendo a evolução de vocês, tá bom? Então, reproduzam aí, vejam se vocês gostaram. Se vocês gostarem, eu trago outras propostas de croquis.